A 99, em 2024, fez 1,5 bilhão de corridas de transporte de pessoas em 3.300 municípios do Brasil. Nessa volta, ela se deu por um motivo principal. Os restaurantes pediram para a gente voltar. De 2024 para 2025, o 99 entrega cresceu 125%. E o que o restaurante falava para a gente, 10 de 10 falavam para a gente quer que 99 Food volte. A gente não quer só brigar pelas entregas que já são feitas. Sim. Eu quero crescer o mercado. Sim. Seja bem-vindo ao Donos de Restaurantes Cast, o maior podcast para o dono de restaurante, para o dono de delivery no Brasil. Eu hoje tenho um grande convidado, mas antes disso quero fazer uma reflexão com você. Imagina você, operador de delivery, tendo mais de uma opção como canal de vendas além do iFood. Imagina você tendo a oportunidade de escolher com quem você quer trabalhar. O meu convidado de hoje é o Bruno Rossini, da 99 Food, que chegou com os 2 pés na porta no Brasil. Bruno, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter aceitado o convite. E já começa me contando como é que foi a chegada da 99 no Brasil. Marani, obrigado pelo espaço, pela oportunidade. É um privilégio falar aqui no teu espaço, conversar com todo mundo que te segue, poder esclarecer os pontos de 99 Food, mas principalmente contar a nossa história. Olha, eu posso te dizer que a gente está entrando agora na 3ª semana da operação na nossa 2ª cidade. A gente lançou em Goiânia há cerca de 2 meses atrás e agora em São Paulo no mês passado. Eu posso te dizer que as coisas estão acima do que a gente esperava nesse momento. Acho que o grande... Que notícia boa, cara. Muito boa. A grande preocupação para a gente, Marani, era a aderência da nossa proposta de valor, que é muito diferente do que vinha sendo praticado nos últimos anos, para essa tríade, que é o que faz esse mercado girar. Sim, qual é a tríade? Fala pra gente. Quem é quem cozinha, o dono do restaurante, quem cozinha é quem entrega, que faz o produto chegar no consumidor final e quem compra. Como a gente vinha com essa proposta de redefinir esse espaço, mudar a regra do jogo e tentar trazer de volta para essa tríade o controle da experiência, a gente precisava entender que a aderência, né, que é o que a gente estava falando, como a gente estava falando, como a gente estava se comunicando, tinha todo sentido com o que o mercado quer. E Goiânia mostrou isso para a gente de uma maneira rápida, eu te diria, e muito satisfatória, acima do que a gente esperava. E a experiência em São Paulo até agora tem sido muito boa. Então, a gente está muito feliz de fazer exatamente o que você falou na tua abertura. Conseguir mostrar que dá para fazer diferente, criar uma alternativa, derrubar um pouco dessas práticas que eram consolidadas nesse mercado dos últimos 5 anos e que vinham onerando muito o dono do restaurante, diminuindo a quantidade de oportunidade de ganho para os entregadores, mas principalmente fazendo com que a entrega de comida deixasse de ser uma praticalidade do dia a dia, uma ferramenta que um consumidor pode ter num momento de necessidade ali, de correria, e passasse a ser quase do mesmo nível de você ir até um restaurante. Você faz 1, 2 vezes no mês. Então, a gente está muito feliz com isso e essa é a nossa visão de longo prazo. Bastante elegante o Bruno, né? Eu, se estivesse no lugar do Bruno, falaria que as taxas do concorrente dele, no caso do iFood, são taxas altas. E eu falei isso há 2 episódios atrás, aqui, quando o Felipe Cru estava nos atendendo gentilmente. E se você não assistiu esse episódio, depois corre lá, porque teve muita coisa legal, teve muita polêmica. Aproveita que você tá aí, já dá 5 estrelas nesse podcast, porque daqui a pouco o circo vai pegar fogo aqui. E a pergunta que você queria fazer pro Bruno, eu vou fazer no seu lugar. Se você tá no YouTube, já curte o nosso vídeo, já traz o seu comentário e assina o nosso canal
para que você possa assistir outros conteúdos de valor como esse. Bruno, por que Goiânia? Por que vocês escolheram Goiânia e não escolheram a minha terra, Belo Horizonte? Por que vocês escolheram Goiânia? Belo Horizonte vem aí. Não posso te dizer ainda quando, mas vai chegar logo logo. Esse ano ainda, se tudo der certo. Acho que Goiânia tem vários elementos interessantes para quando a gente está exatamente nesse desafio de entender como a gente se encaixa nesse mercado voltando depois de tanto tempo. Uhum. Ela tem tanto... A gente tinha tanto uma densidade grande de entregadores, parceiros ali, os motociclistas, onde eu conseguia tentar mostrar para eles a oportunidade de ganho estendida, além da gente fazer moto-app lá, então também tinham motociclistas parceiros que fazem o transporte de pessoas, o que aumentava a quantidade de possíveis parceiros disponíveis para ajudar. O cenário gastronômico de Goiânia é algo, assim, surpreendente, eu te diria. Talvez surpreendente para a gente que não é do estado e não mora lá, mas eu tive a oportunidade de ir algumas vezes e fiquei encantado, assim. Você tem todo tipo de gastronomia, todo tipo de restaurante, preço, enfim, localidade. Em todos os lugares da cidade você consegue encontrar opções diferentes, o que é ótimo para a gente testar em diferentes escopos de tamanho de restaurante, em diferentes ticket médio de entrega, enfim, em diferentes situações que a gente vai enfrentar nas outras cidades. E eu acho que em termos econômicos é uma cidade que tem muitos microcosmos que a gente consegue extrapolar conhecimento. Então você tem desde as áreas mais nobres ali, o centro, a Zona Sul, que é muito consolidada e que tem um poder aquisitivo grande. E você tem as periferias da cidade de Goiânia que estavam fora do delivery, não conseguiam utilizar o serviço. Então, todas as coisas, todos os elementos necessários para a gente apresentar... Desde o setor marista, passando ali por Aparecida de Goiânia, entre outras coisas ali, Exato. Vocês conseguiram aproveitar de maneiras diferentes. Exato. E não só podia ser uma ótima cidade para esse reencontro com esse serviço, mas principalmente para a gente aprender. Eu não gosto de dizer que é uma cidade de teste, mas foi uma cidade onde a gente aprendeu demais. Então eu te digo o seguinte, Mariana, em 45 dias de operação, 1 mês e meio, a gente fez mais de 1 milhão de entregas em Goiânia. Uau, 1 milhão de entregas pela 99. E acho que os dois dados que para mim me chamam muita atenção desse 1 milhão de entregas, que mostram essa aderência da proposta de valor, é que a gente teve 10% da população de Goiânia que fez pedidos repetidos no nosso serviço. E muitos restaurantes relatando que eram pessoas novas. Isso já mostra que não vai ser fogo de palha. Exato. A proposta de vender comida pelo preço justo, pelo preço do balcão, faz diferença para a tríade, porque gera mais oportunidade para o dono do restaurante, mais oportunidade de ganho para o entregador e mais apetite do consumidor, para usar um trocadilho. E a segunda foi que a gente conseguiu fazer entregas em 28 minutos. Então, eu acho que muito se discute aí sobre tecnologia, se a inteligência artificial funciona, quantos agentes eu tenho, se eu tenho um roteiro que funciona em outro país e etc. Entregas por drone. Tudo isso está sendo discutido e a gente acha que é válida a discussão. Sim. Só que tem uma coisa, Marani, que até sendo menos elegante, como você falou, eu digo, a gente entende de Brasil. Eu faço mobilidade urbana no Brasil há 12 anos. A 99, em 2024, fez 1,5 bilhão de corridas de transporte de pessoas em 3.300 municípios do Brasil. São 55 milhões de usuários ativos no nosso aplicativo. Então, a gente entende de quando a pessoa pede, o tempo que demora para ela chegar, a hora que encontra, o trânsito que pega, qual é a melhor rota. Eu tenho mapas enriquecidos no meu aplicativo disponível para os entregadores e os motociclistas parceiros, que mostra para ele até que o farol que ele está chegando naquela via vai fechar daqui tantos segundos e quanto tempo ele fica fechado. Uau! Então, a gente conseguiu traduzir essa inteligência, essa experiência que a gente tinha, numa experiência de entrega muito melhor para o consumidor e para o entregador no final do dia. Porque se você tem um entregador que se ocupa com uma entrega por 40 minutos e ele tem o pico do jantar diário,
tem, sei lá, 3 horas, 4 horas no dia, ele vai correr para fazer isso render. E a gente vem, em Goiânia, a gente conseguiu diminuir isso para 28 minutos. Foi o tempo de entrega médio na cidade, nesse 1 milhão de entregas que a gente fez. O que mostra que eu consegui diminuir o tempo de espera do entregador no restaurante. Ele chega com a comida pronta e ficando pronta para ele pegar e levar. E diminuir o tempo que ele espera na residência do consumidor, seja para ele descer pelo elevador, para ir buscar na portaria do prédio ou para ir lá atender. A gente consegue ativar esse consumidor para estar mais próximo ali. E isso tem feito muita diferença na experiência do consumidor. Então, Goiânia para a gente mostrou isso, mostrou que é possível atrair novos clientes e gerar recorrência nesses clientes, com diversos tipos de ticket médio diferentes. E isso trouxe para a gente um fôlego, não só de momento e de celebrar uma vitória num momento estratégico para a gente vir para São Paulo. E a gente tem visto algumas dessas experiências se replicando. Depois da cuponagem, a gente tem visto os clientes já fazendo pedidos repetidos. A gente tem ouvido muitos restaurantes falarem que estão atendendo clientes novos que nunca tinham atendido antes. Então, cresce a opção de aquisição de cliente para eles. E o tempo médio, apesar da gente ainda não ter escopo para conseguir te dizer quanto tempo a gente já tem na média, eu posso te dizer que a gente conseguiu tá vendo entregas muito rápidas. Tem até muita brincadeira em rede social falando, eu tava no chuveiro, não esperava que fosse chegar tão rápido. Então, tem muita coisa que a gente já vê se replicando em São Paulo também. Bruno, eu tenho milhares de clientes no Brasil e, inclusive, Goiânia, falei de Goiânia, é uma das cidades que eu mais gosto no Brasil. Um abraço para os meus grandes amigos de Goiânia, chefe Ian Baioc, um parceiraço, um ícone não só de Goiânia, mas do Brasil inteiro. Em breve vou estar aí em Goiânia para ir ao Isa, ao Gra e tantos outros restaurantes lá tão premiados do Ian Baioc, o Marcos, do Frango Gaúcho, entre tantas pessoas. Então, Goiânia eu acho que foi muito bem escolhido. E eu quero deixar aqui registrado uma coisa. Eu tenho conversado com muitos operadores e de Goiânia, inclusive, uma das coisas que mais me chama atenção, tempo de entrega. Então, não é uma narrativa, não é algo falado para inglês ver, é algo que está acontecendo. Uma das coisas que me chama a atenção é que um dos operadores, meu cliente, me falou, Marani, eu assustei com o tempo de entrega dos caras. Eles chegam muito rápido, toda hora tem entregador, e eu acredito, Bruno, que esse foi um golaço dentro da estratégia da 99. Obviamente eu não estou dentro da empresa de vocês para entender, até por isso eu te convidei para nos contar aqui um pouco sobre essas estratégias, mas tenho certeza que essa foi uma das mais assertivas, se não a mais assertiva, porque vocês chegaram com um cartão de visitas muito positivo, porque a maior reclamação no delivery do Brasil e do mundo é tempo de entrega e depois erro no pedido. São as duas maiores reclamações. Se você já resolve a primeira, que é tempo de entrega, a gente consegue ter uma capilaridade, uma aceitação do mercado infinitamente maior. Então, que golaço. Parabéns para a 99 por esse tempo de entrega. Obrigado. Eles são nossos parceiros, Marani. Assim, a gente trabalha... Hoje a gente tem talvez a maior base de entregadores e motociclistas parceiros no Brasil. A gente está falando aí de mais 700 mil no Brasil inteiro. Eu acho que, além de a gente conseguir empregar a nossa inteligência para ajudar a diminuir os tempos onde a gente conseguia gerar eficiência, e aí vem aqui a minha deselegância, mais uma vez, a gente ir fazer primeiro antes de falar, que foi o que a gente fez, e mostra em Goiânia o tempo reduzido de entrega. Acho que tem um segundo fator preponderante, que foi a gente trabalha com eles já na 99 Entrega, que é uma das unidades de negócio que eu tenho dentro de mobilidade, onde eu já tenho milhares de entregadores fazendo entrega no Brasil inteiro, e em 99 Moto. Então, a gente tem milhares de motociclistas parceiros fazendo transporte de pessoas. A gente entende o que esses caras precisam, o que eles pedem, o que eles querem. E o segundo elemento que eu acho que ajuda a solucionar esse problema foi algo que a gente fez em Goiânia e que a gente replicou em São Paulo e vai replicar nas próximas cidades, que é
entender que o momento de competitividade não é só para o dono do restaurante, mas é também para o entregador. Se a competitividade vai trazer preço mais baixo para o consumidor, preço justo, mais rentabilidade para o dono do restaurante, ela significa oportunidade de ganho para o entregador. Encontrar ali mais dignidade na sua vida. A gente chegou em Goiânia oferecendo R$250 garantidos por dia para os entregadores que fizessem 20 serviços no dia, sendo 5 especificamente entrega de comida pela 99 Food. Então, muitos entregadores saíam de casa... É um grande incentivo, hein? Saíam de casa falando, putz, eu vou trabalhar 12, 14 horas para levar R$150, R$160 por dia para casa. E a gente está falando, não, repensa o seu dia, olha a sua produtividade de um jeito diferente. Porque ele fazia bico transporte de pessoas durante a manhã e a tarde, tem o pico do almoço de entrega de comida e do jantar. E ele ficava correndo atrás da produtividade dele. E o que eu estou dizendo para ele é, não, vamos olhar todos os serviços juntos? Então, trabalha comigo em entrega, trabalha comigo em transporte de pessoas. Se você fizer 15 serviços desse, e aí você pegar um jantar e o almoço no dia, e você fizer 5 entregas de comida, eu te garanto um dia muito melhor do que o que você teria rendido. E isso, Marani, trouxe para eles essa disponibilidade e trouxe para eles a garantia de que a produtividade deles ia ser reconhecida no final do dia. Então, você tem um entregador que olhou e falou, eu vou fazer e vou garantir o meu, e vou ter um final de mês melhor. E tem entregador que falou, cara, isso é um incentivo para eu fazer mais. Para eu trabalhar direitinho e aproveitar o tempo de entrega menor para conseguir mais entregas, para estar mais disponível. Então, eu sinto que isso também mostrou aos entregadores que existe uma oportunidade de utilizar da competitividade que a gente trouxe para o segmento de entrega de comida para encontrar um jeito de ganhar a vida melhor. Sem contar os outros elementos, por exemplo, a gente já deve começar a instalar, já está instalando, deve lançar nas próximas semanas os pontos de apoio em Goiânia. A gente já está trabalhando aqui em São Paulo também, exatamente para dar para os entregadores e para os motociclistas parceiros um pouco de conforto. Esse cara está na rua no tempo livre, ele não tem onde carregar o celular, às vezes ele quer ir no banheiro, não tem uma água, um café, aproveita uma parada num shopping para conseguir ir no banheiro, ou seja, não tem que ser assim. Então a gente está investindo R$50 milhões nos próximos anos, os próximos 3 anos, se eu não me engano, para construir pontos de apoio nas cidades onde a gente vai ter entrega, moto e food disponível para os nossos parceiros trabalharem. Sabe que uma das coisas que eu mais defendo, eu viajo o Brasil inteiro treinando donos de restaurantes presencialmente, online, uma das coisas que eu mais defendo é o cuidado com o motoboy. Eu que opero delivery, junto com meu pai, na verdade, desde 1984, meu pai opera delivery, eu nasci em 83, então veja que eu tinha 1 ano de idade, era ainda no telefone, naquele bloquinho com carbono. Meu primeiro restaurante, 2011, não tinha ainda pedidos digitais, pelo menos na minha cidade ainda não existia, então eu sou dos primórdios do delivery. E a gente sabe o quanto o motoboy se esforça para que essa comida possa chegar com qualidade na casa do cliente. Com certeza. Em dias de chuva, em dias de sol, em dias de muito frio, e a gente precisa tanto dessas pessoas. Então, o que você trouxe, eu sempre defendo. Serve um café, se você tiver a possibilidade, cuida bem desse cara, dá um bom dia, boa tarde, boa noite. Separa um banheiro para ele, libera o banheiro para esse cara usar, porque às vezes a gente vê que falta esse cuidado do próprio dono de restaurante. Aí vocês, como operadores logísticos e agora como uma empresa importante do food service, vem com esse cuidado para os entregadores. Isso é muito positivo, né? Fica meu reconhecimento para os donos dos restaurantes, Marani, pelo seguinte: nenhum restaurante que a gente procurou e falou, vamos fazer alguma coisa benéfica para o entregador aqui, ele falou não. Tem dono de restaurante que procurou a gente falar assim, pô, eu queria que esse entregador pudesse comer no meu salão. Sim, Será olha que a gente legal isso. faz algum bem bolado, abre antes para eles consumirem aqui? O dono do restaurante, e assim, eu não tinha dúvida disso, mas a gente começou a sentir na pele. O brasileiro olha o restaurante
Primeiro que eu acho que é dos serviços que mais se empreende no Brasil. Food sem service dúvida. está sempre entre os 3 principais. E o brasileiro entra pela paixão pela comida, não é pelo negócio. É o prato da minha avó que eu sei fazer, que é muito bom, é o bolo da minha mãe, a comida que todo mundo elogia. Sim. Então, a vocação do dono do restaurante é cuidar das pessoas, é alimentar as pessoas. Não teve nenhum Maranhão que não falou, não, eu não me preocupo com esse problema. Eu acho que o motoqueiro precisa ter acesso, ele precisa ter um ponto de apoio. Eu posso colocar um ponto de energia para ele carregar o celular dele, eu vou servir café para ele. Então a gente está tentando viabilizar isso, e os grandes parceiros dessa jornada são os donos de restaurantes, sem sombra de dúvida, por esse ímpeto quase irresistível que eles têm de cuidar das pessoas, de alimentar as pessoas e de servir o que eles têm de melhor, que é a comida. E isso que você falou é muito interessante pelo seguinte: com a nossa proposta de entrada no mercado, onde a gente zerou o comissionamento e a mensalidade, o que a gente ouviu, principalmente em Goiânia e em São Paulo a gente tem visto, é que os restaurantes que não conseguiam acessar a plataforma de delivery viram uma oportunidade de se experimentar e se jogar nesse universo. Tem os próprios dados da Brasel, que é a nossa parceira, que dizem que o Brasil tem 1,5 milhão, 1,4 milhão de restaurantes ativos no Brasil. E cerca de 30% deles não oferece entrega como parte do serviço para os seus clientes. 2 principais motivos que a gente ouviu dos restaurantes: a estrutura de custo, tanto o preço que eu vou ter que colocar em cima, porque eu preciso balancear a lógica. E, em segundo lugar, como é que eu vou fazer para entender se o meu prato está dando lucro, se está fazendo sentido, se não está. Porque, de novo, o cara entra no negócio para vender comida. Não para fazer um curso de finanças avançado, para falar sobre taxa, sobre porcentagem, sobre margem, custo de operação logística, taxa de intermediação de pagamento. E ainda bem que eles têm gente tão inteligente e competente como você para mostrar, ensinar, trazer experiência, contar essas histórias. A gente viu muitos restaurantes novos, até pequenos demais, entrando e falando: eu quero tentar, porque não vai ter custo para mim nos próximos meses, para ver como é que funciona esse negócio. O que tem sido extremamente gratificante, porque são pessoas que saem de 0 para 10 entregas e comemoram como se o Brasil tivesse sido campeão do mundo. Que esse é o campeonato do mundo dele, né? Pô, o cara tinha 0, agora ele tem 10 entregas, então ele tem 10 vezes mais do que ele tinha antes, né? Então isso é só a pontinha do iceberg, porque ali ele vê uma possibilidade de crescimento. Inclusive, aproveitando esse gancho, já que a gente tinha uma empresa tão consolidada no Brasil em relação ao delivery, o que leva a 99 a acreditar nesse crescimento, nessa expansão e na ocupação de um lugar importante? Porque eu acredito que é isso que vocês querem, né? Sim. Eu te conto a história de como a gente decidiu voltar. Em 2022, a gente decidiu sair do mercado, não dava para competir, a gente não conseguia ter entrada com os restaurantes, negociar com eles, oferecer um serviço que pudesse ser tanto lucrativo para o restaurante ou que trouxesse uma experiência boa para o consumidor. Não dava para competir. E aí a gente, junto com outras empresas, tomou a decisão de sair do mercado. Nessa volta, ela se deu por um motivo principal. Eu digo para você, Marani, que os restaurantes pediram para a gente voltar. De 2024 para 2025, o 99 entrega cresceu 125%. A gente fez mais de 35 milhões de entregas no Brasil, de pequenos itens, do bolo que a pessoa contratava o 99 entrega para fazer, porque o preço era mais baixo do que o da concorrência de delivery. Enfim, uma diversidade enorme de pequenos negócios que usavam o nosso produto para fazer esse braço que hoje depois da pandemia, ficou extremamente necessário para o brasileiro. A gente foi conversar nos segmentos da economia para entender como eu posso crescer. Você tem um negócio que cresceu 125% em 12 meses,
Tem uma oportunidade ali gigante. E os nossos times começaram a conversar com os diferentes segmentos da economia. Pet, por exemplo, usa muito, laboratório e hospital usa muito hoje para fazer entrega de documento, de exame. Enfim, você tem uma diversidade de coisas que podem ser transportadas por um motociclista ou até mesmo por um carro. Uhum. Só que o que mais se entrega no Brasil é comida. Sim. Se você somar, acho que todos os outros não se entrega tanto quanto comida. Uhum. E aí a gente viu duas coisas, que não tem por que esse mercado ficar do tamanho que ele está, ele é muito pequeno. Uhum. A gente enxerga que daqui 3 anos ele pode ter 5 vezes o tamanho que ele tem Uau. hoje. E a segunda coisa a gente foi abordar o entregador, o restaurante, perdão, para falar, como eu te ajudo? Uhum. Eu construo uma plataforma logística para você operar de um jeito diferente, Uhum. eu... sei lá, cria uma ferramenta no meu aplicativo para você contratar um motoqueiro por um dia. Sei lá, a gente foi com um monte de ideia para entender como apoiar melhor o restaurante. E o que o restaurante falava pra gente, 10 de 10 falavam pra gente, a gente quer que 99 Food volte. Vocês voltem a operar a plataforma de entrega de comida, porque do jeito que o mercado tá, não dá para continuar. A gente precisa de uma alternativa real, precisa mudar o que tá acontecendo, porque a gente não aguenta mais. Então, a gente viu a oportunidade e a demanda dos restaurantes que precisavam e estavam clamando por isso. Sim. E com as mudanças que o mercado sofreu, principalmente do final do ano 24 para cá, abriu-se a oportunidade da gente estruturar uma proposta de valor que pudesse fazer sentido. Baseado nas nossas experiências nos outros países, a 99 hoje controlada por uma empresa chinesa que chama Didi, e a gente hoje faz entrega de comida no México e na Colômbia também. E no México é a plataforma número 1 de entrega de comida. Então a gente fez, desde 2018, quase 400 milhões de entregas no país México. Entende muito bem ali dessa relação com os restaurantes, como num mercado extremamente competitivo, tem 3 players que brigam pelo centímetro do tamanho do mercado. E a gente trouxe essa inteligência para cá, junto com o que a gente já faz no Brasil. A gente tem outras 2 unidades de negócio, além de entrega de comida. A gente tem a mobilidade urbana, que são os carros e motos que transportam as pessoas. Sim. E a 99 Pay, que é a empresa de meio de pagamento, a fintech. Trouxe tudo isso para cá, sentou e estruturou essa proposta que desonerava as principais taxas que os restaurantes eram cobrados, as que eles mais reclamavam pelo player dominante, que tem 80% do mercado há tantos anos, com o objetivo de diminuir o preço do prato na ponta, vender comida por um preço mais justo. E o que a gente pede para os restaurantes é o preço do menu, o preço do balcão, para trazer mais clientes. E aí a nossa proposta era essa, era fazer isso, e foi assim que a gente voltou para o mercado. O que a gente viu desde então foi o mercado se movimentar, muita empresa acelerar plano, entender que estava na hora de voltar, de vir para o Brasil, de reinvestir, exatamente porque, não estou dizendo, óbvio, que a gente alertou o mundo sobre a oportunidade da entrega de comida no Brasil, mas a gente abriu a porta para as empresas olharem isso. Se a gente pegar a experiência que a gente tem de mercados mais desenvolvidos, Estados Unidos, China, dá para ver que, assim, às vezes, sendo bem sincero, crescer 5 vezes nos próximos 3 anos talvez seja até tímido. Se pegar o nosso principal concorrente, o iFood, faz 4 milhões de entregas por dia. Você tem países como os Estados Unidos, onde esse número é maior do que 100 milhões por dia. Na China é maior do que 100 milhões por dia. Então, e a gente olha, a população brasileira vê que tem uma margem de crescimento muito grande. Sim. Então, E isso é uma verdade, inclusive, olhando no registro histórico, porque ano após ano a gente tem recordes de número de pedidos no Brasil. Então, na minha visão, a gente vai ter... Esse ano é o melhor da história. No ano que vem, sem dúvida, esse eu não tenho a menor dúvida que será o maior ano do delivery no Brasil. Então, nós, como donos de restaurantes, temos que nos preparar para uma onda muito boa que a gente pode surfar, tendo pessoas que nunca pediram por aplicativo começando a pedir, classes que tinham menos acesso
tendo muito mais acesso agora aos pedidos, e inclusive os restaurantes que ainda não vão também passam a operar, e isso traz um movimento de mercado muito maior, né? Essa é a nossa visão. Se a gente consegue... E aí, acho que são as duas grandes pontos de discussão sobre a entrada da 99 no mercado. A gente não quer só brigar pelas entregas que já são feitas. Sim. Eu quero crescer o mercado. Sim. Eu preciso que esse mercado cresça para dar mais acesso à facilidade de vida para as pessoas, para dar mais oportunidade de lucratividade para o dono de restaurante, para o entregador ter mais oportunidade de ganho. Eu repito muito isso porque isso é o ponto nevrálgico da nossa oferta, para ser bem sincero. A 99 e a Didi, a nossa controladora, tem por missão facilitar a vida das pessoas com serviços essenciais digitalizados, sejam acessíveis. Então, se você pegar o preço da minha mobilidade urbana, o preço da corrida de um carro ou de uma moto, ele pode ser até 30% menor do que o dos concorrentes. Porque a gente entende que eu não preciso cobrar o preço mais alto possível para aquela pessoa poder ir do ponto A ao ponto B. Eu vou cobrar dele o preço mais justo, onde eu pago o entregador e onde eu tiro a minha parte, porque eu sou uma empresa, claro que sim. A gente tem que dar lucro no final do dia, mas eu também não vou extrair o máximo possível do passageiro. Para meio de pagamento, uma das coisas que a gente tem mais orgulho, muito rapidamente, é que hoje a gente é talvez um dos maiores emprestadores de microcrédito do Brasil. Só no ano passado a gente emprestou 3 bilhões de reais para os brasileiros, oferecendo a menor taxa de juro para empréstimos que ficam ali na faixa dos 4, 5 mil reais até 22, 25 mil reais. Não é um empréstimo de investimento? Não é. Mas é um empréstimo que resolve o problema da vida do brasileiro médio, que está com a dívida para pagar e que precisa de dinheiro, que é um bom pagador, porque a gente sabe que ele não é inadimplente, Sim. E que precisa do dinheiro a juros baixos e que vai pagar ali em 12, 18 meses. Ô Bruno, isso que você está falando é muito importante, muito significativo, porque muitas vezes a gente que acaba vivendo em uma bolha e não vive essa realidade. O brasileiro médio, né, quando ele tem ali vamos chamar de dor de barriga, ele teve ali um problema financeiro e ele precisa resolver rápido. Não é tão fácil acessar um banco, não é tão fácil obter essa análise positiva de crédito. Então, muitas vezes, quando a gente tem um serviço um serviço financeiro inteligente, que é o que faz uma fintech, ali resolvendo o problema de quem precisa de 5, 6, 7, 8 mil ali, ó, e muitas vezes não conseguiria esse acesso, e você me contou em uma outra oportunidade, inclusive, que algumas pessoas nem têm conta em banco, então a gente, às vezes, algumas situações que são inimagináveis pra gente, são soluções que melhoram a vida do brasileiro médio, né? Essa é a nossa visão. E hoje, sendo muito transparente, Marani, existe muito ceticismo e descrédito, falta de confiança nas narrativas. A palavra do momento é a narrativa da que as empresas fazem. Então, todo mundo é um bom cidadão corporativo social, vem aqui para ajudar, é bonzinho demais, não acharca ninguém, não rouba ninguém, não tira nada de ninguém. É verdade isso. E o que eu posso te dizer nesses meus 16 meses de 99 que eu tô aqui, é que isso é ponto central da nossa oferta. Assim. A gente tem gente que opera a plataforma de mobilidade, por exemplo, procurando o menor preço de corrida possível para conseguir dar acesso. Quando a gente entra numa briga para lançar moto na cidade de São Paulo, lógico que tem lucro, que tem oportunidade de negócio pra gente, mas... E não tem nada de errado nisso, né? A empresa precisa crescer. Se a empresa crescer, vocês trazem mais empregabilidade. Se a gente trouxer mais empregabilidade, a gente aquece a economia, o que acaba se transformando em uma bola de neve para que isso gere mais prosperidade para o mercado. Exato. Mas se você para conversar com um funcionário da 99, qualquer um, falar qual que é o grande lance de moto em São Paulo, o cara vai falar assim, a mulher vai falar assim pra você: é a senhora que fica 1h30 num ponto de ônibus, numa rua escura, esperando um ônibus que não chega, com medo danado e que quer voltar para casa mais rápido.
Então, existe uma filosofia por trás e, obviamente, a gente transformou isso num negócio. Para comida é a mesma coisa. A gente tem uma proposta de entrada inicial com o objetivo de mostrar que dá para ter um negócio com preços justos e que aumenta a lucratividade dos restaurantes. Eu não preciso te dizer ou dizer para os teus ouvintes e para os nossos telespectadores aqui que se ele vender mais comida a preço de balcão na 99 Food, ele vai ter a mesma margem que ele tem no salão. E ele vai faturar a mesma coisa que ele fatura no salão. Ele sabe disso. E o que a gente enxerga é que, no final do dia, quando a gente compara a principal oferta que tem no mercado é a nossa, a gente chega a deixar 20%, 30% a mais de lucratividade na mão do restaurante. Uau! E essa fala, que é a grande pergunta que eu respondo para todo mundo, que é, mas como é que a 99 vai ganhar dinheiro nisso? Simples, na entrega. A gente tem uma taxa de entrega com valores afixados em contratos. Você já viu os nossos contratos, você sabe que tem lá qual é o valor por porcentagem, como cobra. Vem se esmerando para comunicar isso mais transparente para os restaurantes. Mas a gente entende que se eu entrego hoje 100, se eu entregar 10 mil daqui 2 anos, aqui a gente vai ganhar muito dinheiro, mas o restaurante vai ter ganhado muito mais. O entregador vai ter ganhado muito mais. E a gente habilitou 10 mil pessoas a usarem o serviço de entrega de comida que não usavam antes. Essa é a filosofia da empresa e é assim que a gente transforma ela em negócio. A gente sabe também que está incomodando. Então, hoje, existem diversas discussões que acontecem no mercado sobre coisas que a gente faz, que deixa de fazer, qual é o contrato, se paga, se não paga, exclusividade, se cobra, se não cobra, que, para mim, que estou entre as pessoas no Brasil que estão colocando a energia para fazer 99 Food girar e ser uma realidade, mostra que a gente achou uma oportunidade para os restaurantes ganharem dinheiro fazendo diferente da prática que está estabelecida e que, se ficar igual, vai ser bom só para quem já faz e para quem vai entrar para fazer igual. Isso fica tão claro para mim que, quando eu converso com alguns donos de restaurantes, alguns me dizem: Marani, eu já faço mais pedidos na 99 do que faço no iFood. Legal. Outras pessoas falam: Marani, o meu volume de pedido na 99 ainda não é o mesmo do iFood, mas eu já faço 30% ou 40% do que eu faço lá. Só que aí a gente pensa que a 99 chegou ontem. Então, a gente tem tanta possibilidade nisso, mas eu não posso deixar de te perguntar: o que você... qual é a convicção de que isso não vai ser um fogo de palha? Que isso chega tão bem quanto chegou para mim? Isso soa como música para os meus ouvidos, porque essa diversidade de trazer novas opções para o dono de restaurante é algo que traz muito mais saúde para esse mercado e rentabilidade, que é um dos grandes problemas. Mas o que a gente pode pensar que isso não é fogo de palha? Acho que a primeira coisa, Marani, a nossa visão é a longuíssimo prazo. E acho que para os donos de restaurantes, seus colegas, é uma eternidade a nossa visão. Pensa que a minha oferta inicial para os restaurantes do mercado foi de 24 meses sem comissionamento em cima do valor do pedido e sem mensalidade. 2 anos é muita coisa. Para um dono de restaurante, a gente aprendeu que é uma vida, não é uma eternidade. Até porque a vida média de um restaurante no Brasil, mais da metade, 50%, quebra até os 2 anos. Ou seja, você dá um fôlego financeiro ali pro cara que está começando. E pro cara que já opera há mais tempo, é uma rentabilidade que ele não tinha. Esse é um dos pensamentos da 99 ou não? É isso. É exatamente isso. É mostrar para eles, nessa nossa volta, porque a principal pergunta que a gente recebeu antes de abrir Goiânia é: mas vocês já saíram uma vez, eu não vou colocar o meu cavalo nessa corrida com vocês. E a gente mostrou para ele que não. A gente hoje tem a possibilidade de competir e as barreiras de entrada no mercado estão muito menores do que elas eram quando a gente teve que sair do mercado. Você sabe disso melhor do que eu. Tinha exclusividade assinada com restaurante de 20 anos.
seja, era algo que não se sustentava no longo prazo e que era desenhado para matar a competitividade. É legal falar que o CAD intercedeu nisso, né? Criou novas regras e que alguns contratos precisaram ser desfeitos, né? Rompidos ali. E aí, só para trazer mais clareza para quem está assistindo e eventualmente não sabe dessa nova burocracia que foi criada, novas regras agora estão no mercado. Por isso você trouxe que está mais competitivo, né? Eu te diria que esse é o principal ponto que responde a tua pergunta. Isso não é um fogo de palha. Hoje a gente pode competir melhor, a gente pode se apresentar como a nova opção do mercado, porque ninguém está fazendo o que a 99 está fazendo. Ninguém nem os que estão prometendo entrar e não entraram ainda conseguiram fazer o que a 99 está fazendo, que é desafiar esse status quo, essa prática normal que sim havia se colocado nos últimos 5 anos, de uma maneira tão grande, mas mostrar que existe demanda e que existe aderência. Acho que a segunda coisa, hoje eu comentei isso agora há pouco, mas acho que precisa ser qualificado. 1 em cada 4 brasileiros tem o meu aplicativo instalado no seu celular. Eu tenho 55 milhões de usuários ativos no Brasil. E a 99 Food está dentro do mesmo aplicativo, ela não é um aplicativo separado. Então, é muito mais fácil para eu me comunicar com esses potenciais clientes e mostrar a minha proposta de valor, tentar ativar e fazer a aquisição desse cliente. Então, a nossa proposta vem mostrando para os restaurantes essa capacidade. Quando eu digo que 10% da população de Goiânia fez pedidos recorrentes, quando eu digo que passou a cuponagem, você tem clientes que continuam pedindo. Quando eu digo que passou ali as 2 primeiras entregas, tem restaurante que fidelizou aquele cliente, tem um cliente novo que fez a aquisição de fato de um novo cliente, mostra que a gente se testou e que consegue. E acho que a segunda coisa é o fato de que a gente hoje tem toda essa estrutura, inteligência e tecnologia para desafiar o mercado, para ser diferente. E mesmo que eventualmente, Marani, a gente tenha que adequar um pouco as nossas práticas para coisas que já são estabelecidas no mercado, o dono do restaurante que tem visto o que a gente está fazendo, ele entendeu que a gente vai oferecer para ele o melhor negócio. Enquanto ele está gastando um valor muito pequeno, para te falar a verdade, na primeira e na segunda entrega, eu estou trazendo cliente para a porta dele na loja na 99 Food. Então, eu não conheço nenhum dono de restaurante que diz: se o cara comer da minha comida 2 vezes, ele não vai comer a terceira. Então, o que a gente tem mostrado para ele é exatamente isso. E o que a gente tem sentido das pessoas nas ruas é muita receptividade, mas celebrando essa nova oportunidade. Não só dos restaurantes, mas também dos consumidores. Né? A gente hoje tem uma comunicação voltada para trazer e fazer a aquisição de clientes, mas que está trazendo clientes diferentes. Abrindo para novas classes, chegando nas classes que já usam o delivery, mostrando uma opção diferente, abrindo novos hábitos, trazendo novas gerações para o delivery, porque a gente sabe que as nossas gerações, a gente nasceu no mesmo ano, usam o delivery de um jeito muito mais comedido, mas os mais jovens é inerente à vida deles. Eles vão pedir 3, 4 vezes no dia. É verdade. Porque é a vida deles. Então tem uma oportunidade gigante da gente conseguir desenvolver esse mercado. E hoje, para nós, é a próxima vertente de crescimento da 99 no Brasil. Então a gente está comprometido com um investimento a longo prazo, pelo menos 2 anos com os restaurantes que aceitaram a nossa oferta inicial, e vamos continuar colocando fogo nesse negócio. Então, São Paulo veio agora, eu acredito que no próximo mês a gente deve lançar mais algumas cidades, a gente vai continuar lançando em grandes cidades para continuar adquirindo esse momento e continuar expandindo o negócio. Lançando em grandes cidades, mas chegamos agora, semana passada, em Aparecida de Goiânia, e o que eu ouço
que tá espetacular a experiência lá. Eu quero ir para lá para ver. Eu tive em Aparecida a última vez que eu fui em Goiânia. Fiquei deslumbrado com a cidade, mas assim, a nossa ideia é fazer diferente do que foi da outra vez. Passo por passo, com uma visão muito clara, se posicionando, trocando ideia com os restaurantes. Eu acho que essa é uma outra coisa que a gente está fazendo diferente. Então, eu tenho uma pessoa de atendimento, um vendedor, vamos dizer assim, que está falando com o restaurante, que atende o telefone, que troca ideia no WhatsApp, para exatamente... Porque o que a gente está fazendo é uma alternativa muito grande, é um desafio muito grande ao que o setor está acostumado. Então não é só um robô que está lá do outro lado para falar com esse dono de O restaurante. robô pode até ser a primeira fase do atendimento, mas ele, na grande maioria dos casos, para não dizer todos, chega numa pessoa que vai conseguir entender melhor. E acho que a gente também tem muito que melhorar. Sim. Acho que as experiências que a gente teve em Goiânia foram muito importantes para a gente, porque mostraram que a gente, às vezes, tem que trocar uma palavra na comunicação que vai para o restaurante, ter um pouco mais de transparência em como aquela taxa está desenrolada dentro do que a gente está colocando, mostrar para o dono do restaurante, para o entregador e para o consumidor que não tem letra miúda escondida, não tem, mas você não leu, não tem... A gente não quer gerar desinteligência no mercado, não quer confundir as pessoas, ou como diz os ditados dos brasileiros, né? Criar dificuldade para vender facilidade. Não é isso que a gente está fazendo, ao contrário. O time da 99 hoje, abrindo a nossa cozinha aqui para usar o teu trocadilho, está sob alvo do mercado, vem sendo amplamente apontado e espizinhado em tudo que a gente faz, exatamente porque a gente já entendeu que a gente conseguiu ser alternativa, a gente é a nova opção, a gente desafiou o mercado e está mostrando que a nossa visão é concreta, ela é sólida e tem ganhado apoiadores entre os clientes, os consumidores e os entregadores. Essa humildade de dizer que vocês erraram e vão errar, e que estão dispostos a aprender, isso é muito importante para essa evolução. Mais uma vez, parabéns, eu acredito que esse é o caminho, porque errar todos nós vamos, o mais importante é a gente ter essa humildade para reconhecer e principalmente a vontade de aprender e evoluir. Para a gente já começar a caminhar para o final aqui, eu tenho as duas últimas perguntas, e assim, se a gente olha para o interior do Brasil, a gente olha alguns aplicativos que têm um pouco mais de força e principalmente onde o principal player, que é o iFood, ainda não chegou. A gente tem o iRango, o Delivery Munch, entre tantos outros aplicativos. Você disse que a 99 já está em alguns lugares, como em Aparecida, mas a gente tem a chegada nas grandes cidades de um terceiro grande player. Algumas pessoas estão com muita expectativa de uma potência que também vem da China, que tem o nome de Meituan, mas vai chegar no Brasil como Kita, que também quer dizer velocidade. Os chineses estão prometendo que eles vão chegar rápido. Como é que vocês veem a chegada de um outro player e como é que vocês se prepararam para competir com dois gigantes, que são o iFood e a Kita? Olha, primeiro eu acho que a gente vê com bons olhos a competitividade no segmento. Muito bom isso. É bom para todo mundo. Acho que a gente abriu as portas, como eu falo isso com muito orgulho, de que a 99 se moveu primeiro, anunciou investimento, começou a fazer, e a gente vem contando uma história muito consistente, transparente, de como a gente está fazendo isso. Desde o primeiro momento onde a gente anunciou a volta com investimento de R$1 bilhão no Brasil esse ano, até como a gente fundamentou e contou a história da proposta para o restaurante, da proposta para o entregador, do preço para o consumidor. A gente vem fazendo isso com o olhar de quem quer mudar o mercado. E a gente espera que essa seja a mudança. Então, recebemos muito bem a competitividade, mas a gente sabe o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo. E eu falo isso também com muito orgulho, porque foi conquistado na 99 com muito suor e muito trabalho dos nossos colaboradores, do time que a gente tem na 99, que de Brasil a gente entende. E para fazer entrega e logística no Brasil,
precisa saber o que está fazendo. É verdade. E competição no Brasil não é igual competir em outros lugares do mundo. Aham. Então, a gente sabe disso porque a gente está aqui, a gente está competindo aqui com grandes outros gigantes e a gente tem o nosso lugar estabelecido. A 99 não é um terceiro player relegado, não é alguém que chegou para ocupar um pequeno espaço. Não, a gente se posicionou como a alternativa e vem trabalhando de forma consistente para isso. Acho que é muito difícil, a gente está vendo quanto difícil é você sair da inércia para chegar em algum lugar. E hoje o mercado brasileiro desse ramo tem sofisticação e maturidade para absorver diferentes abordagens ao mercado. A gente só espera que, assim como a gente, todo mundo jogue limpo, faça o seu trabalho com o seu consumidor, estabeleça a sua marca, conquiste o seu cliente, se torne realmente uma alternativa para o mercado que vem para somar, que vem trazer mais opção, como a gente também já é hoje uma opção, mas eu vejo a 99 ver com muita maturidade, não só a chegada deles, o estabelecimento da competição com o player dominante, que tem mais de 80% do mercado, ou os outros que estão voltando, que estão encontrando novas formas de investir no seu negócio, tentando ser criativo. Isso é bom só para o consumidor final, é muito melhor para o restaurante, e a gente espera também que seja muito bom para o entregador, que foi o que você falou, talvez o fiel dessa balança que faz a diferença nas duas pontas. Mas a gente sabe que a posição da 99 ela é única nesse mercado. Quando você fala, e é bom só para o cliente, eu ia puxar. Não, é bom para o dono de restaurante e para o entregador muito também. Bom para eles. Essa opção realmente vem como um grande alívio, uma grande esperança para que a gente tenha um mercado mais maduro. Para a gente terminar agora então, Bruno, deixa um recado para o dono de restaurante, para o dono de delivery, que tem a ver com a essência de vocês, que tem a ver com o que vocês acreditam. As pessoas estão aqui te escutando até o final e eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar no coração de todo mundo. Fala aí. Eu quero agradecer pela paciência e o interesse de ouvir a gente até aqui. A 99 vem abordando o mercado de uma forma muito transparente, muito humilde, como você falou, trazendo e desafiando com o melhor do brasileiro, com bom humor, com provocação, mas trazendo, criando, se consolidando como uma alternativa real para o segmento. Eu vou começar pela última coisa que eu falei na tua outra pergunta, que é a 99 está unicamente posicionada nesse mercado para fazer diferença. Por muitos motivos. Primeiro deles, a gente chega com 55 milhões de usuários ativos. Então eu já tenho uma base de usuários que eu posso trazer e trabalhar junto com os restaurantes para transformar em clientes dos restaurantes muito grande. Segundo, a gente vem lutando com a energia do nosso time, investindo para quebrar as práticas que tanto oneravam, atrapalhavam e tiravam a lucratividade dos restaurantes. A gente quer fazer uma mudança para o dono do restaurante de longo prazo que redefina o mercado, que passe a não aceitar mais certas práticas, exatamente para trazer de volta para o dono do restaurante o controle da lucratividade dele, do preço do prato dele, de como ele trabalha o cliente dele e de como ele promove a marca dele. Essa é a nossa grande sacada. E por mais que exista e deve existir muito questionamento a respeito das nossas práticas, eu queria convidar o dono do restaurante para acessar as nossas fontes oficiais, a nossa página, ler os nossos contratos. Então deixa a página, deixa onde eles podem acessar, fica à vontade. Eu vou deixar a nossa rede social, que é 99 Brasil, de lá a gente deságua para todos os lugares. A nossa página de contato com os restaurantes, onde eles se cadastram para fazer parte da plataforma,
traz todas as informações. Eu ia até brincar que o contrato da 99 com os restaurantes talvez seja o contrato mais público do Brasil hoje, porque ele está em todos os lugares, foi vazado por todo mundo. A gente não tem nada para esconder e precisa sim questionar. E aí, se eu tiver um minuto, eu falo de duas coisas. Se questiona muito se a nossa proposta de zero comissionamento, zero mensalidade, realmente é isso, e o que tem a ver com as 2 entregas grátis. O que a gente está propondo é não cobrar uma comissão em cima do valor do pedido. Uhum. O dono do restaurante vai ter ainda os custos de operação logística, ele vai ter o custo de entrega do delivery, ele vai ter a taxa de intermediação de pagamento, isso está muito claro. Mas quando ele aceita arcar com o custo das 2 entregas, eu arco com o custo de trazer o cliente para a porta dele. Uhum. E essa dinâmica tem funcionado no resto do Brasil. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa eu não estou interessado em travar o mercado como outros players fizeram alguns anos atrás, que tiraram a gente do mercado. Uhum. Que é o lance das exclusividades, que a gente falou muito rapidamente. Uhum. O que a gente tem feito no Brasil, Marani, e na cidade onde a gente já está atuando, é proteger o nosso espaço, para a gente garantir que essa oferta que vai beneficiar o setor, ela tenha validade, ela tenha continuidade. Então, se você, dono de restaurante, tem dúvida de como isso funciona, quer saber melhor, a gente está disponível para conversar, tirar todas as dúvidas, mostrar com transparência os custos inerentes, mostrar que o custo da entrega é o menor possível para você adquirir um cliente novo e mostrar como a gente está usando recorrência, está usando poder de marca, está usando comunicação para trazer mais clientes para os restaurantes. E convido eles a irem conversar com os restaurantes em Goiânia. A gente pode facilitar isso para eles entenderem o impacto que a gente teve naquele mercado, e logo, logo a gente deve mostrar aqui em São Paulo também. Então, não vou pedir um voto de confiança, eu não vou pedir... Não sou político, mas vou pedir que esse interesse de vir até aqui, ouvir o que a gente tem para falar, se traduza numa conversa muito transparente e madura sobre as reais condições que a gente está mudando no mercado. Porque a gente veio para se consolidar como uma alternativa que mostra que a gente não precisa continuar com alguma coisa que não estava sendo boa para os restaurantes e tem como fazer diferente para devolver para quem cozinha, para quem faz a comida, o poder e a lucratividade de extrair ao máximo da ferramenta de entrega de comida. Essa é a proposta da 99 Food. Esse foi Bruno Rossini, muito obrigado pela presença, parabéns, muito sucesso a 99, vida longa a 99. E para você que ficou até o final, eu te vejo no topo. Valeu, galera!